Boa noite a todos e todas. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, da Comunhão Espírita de Brasília. É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo, principalmente tratando desse assunto que é muito importante para as nossas vidas. O sistema divino. Por que existe dor e sofrimento? Nós resolvemos trazer esse tópico porque muitas pessoas, quando estão diante da dor e do sofrimento, costumam perder a fé, porque não conseguem entender como esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, por que ele permite a dor e o sofrimento no mundo. Então, muitas pessoas perdem a fé em Deus, em nosso Pai, por não conseguirem responder essa pergunta. Então, ela é muito importante para quem quer vencer o sofrimento. Então, primeiramente, o sistema divino, o sistema de Deus, ele opera através de leis, que são chamadas as leis naturais. Essas leis naturais, elas primeiramente são físicas, tem as leis físicas e tem as leis morais. As leis físicas correspondem ao que as ciências buscam entender, A física, a química, a biologia, a astronomia. Então, muitas pessoas falam, mas a física, a química, a biologia, a astrologia, a astronomia e todas essas outras derivadas, paleontologia, arqueologia, etc. e tal, são inventadas pelo homem. Sim, são inventadas pelo homem. São criadas pelo homem, mas para estudar fenômenos criados por Deus. Então, por exemplo, na física, nós temos a lei da gravidade, a lei da relatividade e muitas outras, Ação e reação, etc. São leis criadas por Deus. São fenômenos que Deus criou, Para quê? Para reger a vida, reger o universo, o mundo, etc. Então, nós temos essas leis físicas e temos as leis morais. Kardec, ele enunciou, fez enunciado de 10 leis morais. Lei do trabalho, lei da liberdade, lei do progresso, da justiça, amor e caridade, etc. Na verdade, existem muitas outras. As leis morais são as leis que regem as relações entre os homens, a relação do homem com toda a criação divina. Então, são leis que nós precisamos respeitar e valem para todos. Todos os seres vivos estão sujeitos tanto às leis físicas quanto às leis morais. Se a gente pegar aqui, por exemplo, a lei do trabalho, todos os seres vivos trabalham. Nós não estamos falando aqui desse trabalho do ser humano, de estar numa empresa, não. Nós estamos falando desse trabalho de contribuir com a criação divina, de contribuir com a natureza, de contribuir com as relações humanas. Então, você veja, por exemplo, uma minhoca trabalha, ela areja a terra, e, e produz ali o humus que vai servir para a planta, para fortificá-la. Os pássaros semeiam, porque eles espalham as sementes. E assim por diante. Nós, seres humanos, ainda que a gente não tenha muito consciência, mesmo no nível de consciência em que estamos também contribuindo com a criação divina. Então, essas leis servem para todos, para todos os seres vivos, animais, plantas. Você vê, as plantas também trabalham, trocando oxigênio e CO2, não é isso? Então, todos nós estamos sujeitos tanto às leis físicas quanto às leis morais. Qual é o objetivo das leis divinas? Primeiramente, possibilitar a vida no universo e no mundo, nos mundos, E possibilitar também que nós possamos evoluir através dos nossos próprios méritos. Então, esses são os objetivos principais das leis divinas. Então, o que acontece quando nós não estamos alinhados com essas leis? Se nós não estamos alinhados com as leis físicas, se nós transgredimos uma lei física,
o que vai acontecer? Nós vamos sentir dor ou vamos, inclusive, correr o risco de morte, né? Então, por exemplo, nós citamos a lei da gravidade. Se nós resolvermos subir numa montanha e sair voando de lá, o que vai acontecer? Nós vamos cair no solo, né? Porque a lei da atração, quer dizer, o solo atrairá o nosso corpo, né? Na proporção da nossa massa, não é isso? E aí nós vamos ou quebrar alguns ossos e sentir muitas dores, ou então nós vamos morrer, porque transgredimos uma lei física. E assim também se transgredimos uma lei biológica, né? Muitas doenças vêm exatamente dessa transgressão. Então nós vamos passar por dores. Do mesmo modo, se nós transgredimos as leis morais, nós vamos sofrer. Então, por exemplo, se alguém lhe faz alguma coisa que você se sente ferido, né? Alguma coisa que o fira, se você não perdoa, o que acontece? Você fica com aquela mágoa dentro de você, te corroendo. Então, aquela pessoa fez uma atitude com você uma única vez, mas você se lembra daquilo todos os dias. Então, cada vez que você se lembra, você sofre. Por quê? Porque você não perdoou e está mantendo dentro de si aquela mágoa, aquele rancor. E a mágoa e o rancor doem profundamente. Então, não perdoar o seu semelhante é uma transgressão da lei moral. Evidentemente que nós na Terra ainda estamos num nível de evolução muito pequeno. Então, quando a gente fala que perdoar é uma lei divina, as pessoas se assustam. Como que eu vou perdoar fulano que me traiu? Como eu vou perdoar fulano que fez isso, que fez aquilo outro? Mas quando você perdoa, é para é o seu próprio crescimento. Não é para o outro, é para você, né? Então, toda vez que transgredimos uma lei moral, vem o sofrimento. E por que isso acontece? Né? A dor e o sofrimento, elas foram colocadas por Deus na Terra, em todo o universo, né? Para que nós olhemos para nós e percebamos que estamos transgredindo alguma lei divina. Então, quando nós sentimos uma dor qualquer no nosso corpo, nós percebemos que é necessária uma providência. Houve ali uma transgressão qualquer de uma lei, né, biológica, de uma lei química, e nós chegamos a esse estado de sentir dor. Imagine se nós não sentíssemos dor. Se de repente você está com uma infecção qualquer, vamos supor, dentária, mas você não sente dor. Inclusive, existem pessoas que passam, né, que não sentem dor, e é raríssimo, né? Mas existem, é uma anomalia. Mas imagine uma situação dessa. Se você está com uma infecção dentária por ter transgredido uma lei biológica qualquer, né? Esse descuidado da limpeza, do cuidado com o seu corpo, seja lá o que for. E se você não tivesse essa dor, você iria morrer sem saber que estava com uma doença, que estava com um problema no seu corpo. A mesma coisa ocorre com a nossa alma. Se não houver um sofrimento quando nós transgredimos uma lei moral, nós não saberíamos que estamos prejudicando o nosso progresso espiritual. Nós não conseguiríamos identificar que não estamos no caminho divino. Então, o sofrimento ele vem para isso, para nos mostrar que estamos transgredindo. Então, para que Deus colocou a dor e o sofrimento? Para que a gente não atrase o nosso progresso, né? O nosso processo de evolução. Então, esse é o sistema divino. A dor e o sofrimento
Eles estão colocados para nós para nos obrigar a olhar para dentro de nós e assim percebermos que estamos pensando ou agindo em desacordo com as leis divinas. Então, para crescermos e para evoluirmos, nós precisamos estar alinhados com as leis divinas, tanto as leis físicas quanto as leis morais. Aliás, quanto mais estamos alinhados com as leis divinas, mais evoluímos, mais progredimos, porque a nossa capacidade de análise, de percebermos a realidade, ela vai se expandindo à medida que nós alinhamos com as leis divinas, né? Então, nós começamos a ver a realidade de um ponto de vista macro, e não desse ponto de vista minúsculo, né? De personagem de uma história. Então, Deus não quer que a gente sofra. O que Deus quer é que a gente aprenda. E aprendamos para podermos evoluir. E assim nós vamos evoluir pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio esforço. Então, é esse o objetivo divino. Não é que a gente sofra. Tem pessoas que dizem assim, nossa, aquele ali sofreu tanto que vai direto para o céu. Gente, o que nos leva a Deus não é o quanto sofremos, mas o quanto amamos, o quanto aprendemos a amar, meio a esse sofrimento que nós mesmos criamos para nós. Porque dá para perceber aí que todo sofrimento, toda dor, é responsabilidade nossa. Então não foi Deus que colocou o sofrimento na nossa vida, fomos nós. Quando nós transgredimos as leis morais, quando nós transgredimos as leis físicas, nós estamos ainda num nível de evolução muito pequeno. Fica difícil a gente entender que temos que perdoar a todos os irmãos que estão na Terra, não importa qual é o crime que ele cometeu, qual é o tipo de ideia que ele tem, ele é uma criatura divina em processo de evolução. Então, a gente, às vezes, fala assim, não, perdoar eu perdoo, mas esse tipo de pessoa não dá para perdoar. É o nível de evolução que nós estamos. Quando fazemos isso, nós estamos distantes da lei divina. Deus perdoa a todos. Nós temos que seguir esse exemplo, né? Então, concluindo esse tópico, Deus permite que nós escolhamos o caminho que quisermos. É o livre-arbítrio, né? Mas ele não nos abandona. Ele não nos deixa à deriva. Por isso ele criou esse sistema. Então, ele criou esse sistema para que nós percebamos que o caminho que nós escolhemos não é o melhor. A dor e o sofrimento nos fazem buscar um novo caminho. Então, essa é a misericórdia divina, muito ao contrário daquela ideia, né, de como Deus deixa o sofrimento no mundo. O sofrimento nós é que criamos. Deus coloca uma saída, né? Quando você estiver sofrendo, analise o que é que você está fazendo de errado. E mude isso que o sofrimento passa. Gente, é isso aí. Agradeço a todos vocês, obrigado a todos e todas pela audiência. Fiquem em paz.